Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre o nosso 14º corolário. A despeito da existência de três situações distintas quando da execução orçamentária da despesa orçamentária, a diferença nos registros contábeis de qualquer despesa orçamentária, seja efetiva, seja não efetiva, nos estágios da despesa empenho, em liquidação e liquidação, vai ocorrer apenas na conta de natureza patrimonial a ser debitada, já que o passivo será sempre creditado em conta de atributo F, financeiro. Então isso quer dizer o seguinte: você tem três situações distintas da despesa. Antes do empenho já ocorreu o fato gerador da obrigação, no momento após o empenho, entre o empenho e a liquidação, e na liquidação. São três situações, como eu vou mostrar aqui. Ó. A obrigação já existe antes, a obrigação passa a existir entre o empenho e a liquidação, e a obrigação ocorre na liquidação. Então, muita atenção. A despeito dessas três situações, a gente já viu que o estágio da fixação, débito e crédito, é o mesmo. A gente já viu que o estágio do pagamento é o mesmo, para qualquer tipo de despesa. Onde é que vai ter a grande mudança? A grande mudança vai ocorrer nesse miolo, nesse intervalo entre, certo, a fixação e entre o pagamento, que é o empenho, o em liquidação e o liquidação. Nesses três estágios. Sendo que eu estou te falando o seguinte: se tiver que mudar alguma coisa, não procure essa mudança em contas de natureza orçamentária ou de controle. Procure essa mudança em contas de natureza patrimonial. É isso que eu estou falando. E procure nas contas de natureza patrimonial que não sejam as contas de natureza patrimonial que gera obrigação a pagar. Porque a obrigação a pagar você vai sempre creditar com o atributo F, certo? O que vai mudar vai ser na conta que você vai debitar, ok? Então vamos à explicação, trazendo alguns casos práticos. Então vamos pegar aqui a situação 1, que são as obrigações pré-existentes no passivo permanente para pagamento de obrigações no passivo permanente, certo? Então diz o seguinte, temos aqui natureza orçamentária, nenhuma mudança, natureza de controle, nenhuma mudança. Onde vai ter a mudança? Em natureza patrimonial. E mesmo assim, qual vai ser a mudança? Obrigações a pagar, atributo P. E você vai ter que juros a pagar, atributo P, operação de crédito a pagar, atributo P, precatórios, atributo P. Mas observe, todas as outras contas estão com o atributo F. Então, na situação 1, o que é que acontece no momento do empenho? No momento do empenho, na situação 1, ocorre a conversão da obrigação com atributo P para a obrigação com atributo F. Ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo tem assim: não vai mudar nada nas contas de natureza orçamentária. É quando a nota fiscal, você recebe a nota fiscal antes de conseguir fechar a liquidação. Então é importante. Você recebeu a nota fiscal, mas vai demorar um tempo considerável para você conferir. Você já tem que registrar patrimonialmente que aquela obrigação existe. Então, quando você recebe a obrigação, preste atenção. Primeiro você vai trabalhar com a conta de natureza orçamentária, crédito empenhado a liquidar, crédito empenhado a liquidação. O que é que eu estou te falando? Qualquer que seja a despesa, essa conta sempre repete, do mesmo jeito que está ali. Onde é que vai mudar? Vai mudar aqui, ó. Certo? Se é serviço de terceiro, você vai ter uma variação patrimonial diminutiva. Então, onde é que vai mudar? Já que você sempre vai ter obrigações a pagar com crédito. Então, aqui, ó, crédito é sempre o mesmo. Crédito é sempre o mesmo. Crédito é sempre o mesmo. Onde é que vai mudar? Se for uma despesa com serviços terceiros, você vai debitar em 3.3, variação patrimonial diminutiva. Se for uma despesa com equipamentos, você vai debitar 1.2 equipamentos. Se for uma despesa com material de consumo, você vai debitar 1.1 material de consumo. Se for uma despesa com obras, você vai debitar 1.2 imobilizado. Ou seja, onde é que vai mudar? Vai mudar apenas na conta que você está debitando. Porque a conta que você acredita sempre vai ser obrigações a pagar ou fornecedores a pagar com o atributo F. Vamos para o próximo exemplo. É quando a liquidação, o fato gerador coincide com a liquidação. Eu já te falei que não vai mudar nada nas contas de natureza orçamentária, não vai mudar nada nas contas de natureza de controle. Então, qualquer dessas despesas que eu vou ler agora, pessoal, material de consumo, obras, imóveis, concessão de empréstimo, as contas de natureza orçamentária e de controle são as mesmas. Onde é que vai ter alguma mudança? Então, você vai ter as contas de natureza patrimonial e você não vai mudar na conta que vai ser creditada.
Observe que a conta a ser creditada é sempre a mesma. Onde é que vai mudar alguma coisa? Na conta que você debita. Então, retomando o corolário. Ó, vai ocorrer, deixa eu colocar aqui, a diferença vai ocorrer apenas na conta de natureza patrimonial a ser debitada, já que o passivo sempre será acreditado em conta de atributo F. Ou seja, em todos esses exemplos que eu trouxe, a única diferença que ocorreu foi na conta a ser debitada, porque a conta a ser creditada, dependendo da situação, lembrando que tem situações em que a conversão do atributo P para o F ocorre no empenho, tem situações que o atributo F surge quando você recebe a nota fiscal, e tem situações que o atributo F é quando você recebe a nota fiscal e quando você consegue liquidar. Então, respeitado isso, não vai ter diferença de uma despesa para outra. Beleza? Até o próximo corolário.